Está liberada para a escolinha. Glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje, livro de Apocalipse, capítulo 6. Você que trouxe a sua preciosa Bíblia, já vai abrindo no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. A gente vai ler todo o capítulo 6 hoje. Ali no computador, pode colocar na tradução na King James, tá? Deixa direto na King James. Além de todo o capítulo 6, tem 1, 2... Cadê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livros para a gente citar, alguns ler também. Apocalipse capítulo 6, antes da gente começar a leitura, pessoal, deixa eu só refrescar a sua memória, relembrar com você, para enraizar também, né? Hoje é a quarta mensagem que nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? Na primeira pregação sobre essa série do Apocalipse, nós falamos aqui sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, 70 semanas de anos, né? Estudamos sobre ela. É uma das profecias assim, mais extraordinárias da Bíblia, porque o anjo revelou para Daniel, né, o nome das nações, revelou um monte de coisa que séculos depois começaram a acontecer. Então, nem a história, nem a arqueologia consegue negar essa profecia aqui, e ela é incrível, ela é uma das mais incríveis da Bíblia, né? E vimos que nós estamos entre a semana 69 e a semana 70, pois acontece uma pausa no relógio profético de Deus em relação a Israel. Entra o tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo dos gentios, como já vimos também na Bíblia, e falamos sobre esse tempo, o tempo da igreja na terra. Vimos algumas profecias que dão a entender que a igreja na terra dura 2000 anos. E de acordo com o Pentecoste, o calendário até hoje, estamos mais ou menos no ano 1995. É uma média. A igreja dura até 2000 anos. Então já estamos no final desse tempo da igreja. Ela pode durar 1996 anos. Ela pode durar 1997, 98, 99 ou até os 2000, né? Então estamos muito perto do final da igreja na terra. Vimos também sobre isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem que nós estudamos aqui, foi aonde nós começamos a falar sobre o arrebatamento. Falamos sobre o arrebatamento e a diferença entre a segunda vinda de Jesus, né? Porque na Bíblia, quando ela fala da volta de Jesus, tanto em textos que se referem ao arrebatamento, como em textos que se referem à vinda de Cristo na terra, ela menciona do mesmo jeito sobre a volta de Cristo. Mas somente lendo o contexto, ou outros versículos a mais, você consegue entender quando ele fala da volta de Jesus aos céus e não à terra, é o que nós chamamos de arrebatamento, e a volta de Cristo na terra, é o que nós chamamos de a segunda vinda de Cristo. Amém, pessoal? Vimos textos que mostram essa diferença, foi muito bom também. Lembrando que o arrebatamento acontece a ressurreição do corpo, né? Todos que morreram em Cristo, o seu espírito já está no paraíso com Deus. Apenas o corpo é que volta para o pó, viram, sei lá, um átomo, algo do tipo, e no dia do arrebatamento é que vai acontecer essa ressurreição dos corpos, aonde receberemos corpos glorificados. 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos esse capítulo aí, vários versículos ali.
E aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado também neste grande dia. Na terceira mensagem que nós falamos aqui, semana passada, aí nós falamos sobre quem não será arrebatado, quem são as pessoas que não serão arrebatadas. Nós falamos sobre o que acontece nos céus após o arrebatamento e o que acontece na terra após o arrebatamento. Primeira coisa que nós falamos, quem são as pessoas que não serão arrebatadas? Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 10, aonde somente no grego, no original, né, que dava uma diferença para a tradução do português. Lembra que nós falamos de 3 palavras? Oikel, lembra disso? Paroikel e katoikel. Né? Aqueles que não serão arrebatados são aqueles que são katoikel na terra. São pessoas cujo coração está preso na terra. Ela só pensa nas coisas desta vida. Essas pessoas que estão presas no mundo são aquelas que não serão levadas aos céus. Meio que já tem uma conexão, né? Está preso no mundo, não tem por que ser levado aos céus. Aí nós damos sobre isso, né? Sobre essas pessoas que não serão arrebatadas. Depois vimos que logo após o arrebatamento, aqueles que foram arrebatados e vão se encontrar com o Senhor nos céus, vai estar diante do tribunal de Cristo, né? Aonde nós vimos que esse tribunal de Cristo não é um tribunal para juízo, não é um tribunal para condenação. Todos que lá forem já foram salvos em Cristo. É um tribunal para recompensar cada um segundo as suas obras. Nós falamos sobre aquilo que Paulo diz, né? Alguns fizeram uma obra chamada ouro, outras prata, pedra preciosa. Lembra disso? Outro tipo de obra era madeira, palha e feno. E a obra que cada um fez para Deus será provado no fogo. Aquela obra que for madeira, palha, feno, vai ser reprovada, Deus não vai dar galardão naquilo ali, porém, ainda assim ela será salva, porque a salvação é pela graça e não pelas obras, né? Já aquele que trabalhou para Jesus e foi aprovada a sua obra, esse vai receber o quê? O galardão. Então, tanto você que passa pelo caminho estreito, que faz a obra de Deus, que serve há anos, vai para o mesmo céu que aquela pessoa que só no final da vida se arrependeu de verdade e aceitou a Cristo. Porém, vocês dois não vão ser iguais no céu. Amém? Até aquele que no final, tipo ladrão na cruz, foi salvo, não vai ser igual nos céus, você e ele. Você vai ter uma autoridade diferenciada, uma glória, uma recompensa diferenciada porque serviu a Cristo, e ele apenas foi salvo porque nunca fez nada para o reino de Deus. Amém, pessoal? Jesus fala para nós acumularmos tesouro nos céus, porque lá ele fala, lá vai ser para sempre. Aqui é temporário, o ladrão rouba, a traça corrói. Lá permanece para sempre. Aí vimos sobre isso, foi muito bom essa parte aqui. Vimos até alguns tipos de obra, né, que a gente faz para Deus, que ele aceita, que a gente falou. Aquilo que é feito com amor, aquilo que é feito com fidelidade, aquilo que é feito com gratidão, aquilo que é feito para o próximo, como se fosse para o próprio Cristo. Tudo isso traz galardão. Vimos que aquilo que nós passamos de perseguição por causa da fé gera grandes galardões, já não é galardão, já é um grande galardão. E vimos também que ganhar almas para o reino de Deus gera um galardão especial. Tudo isso aqui a gente estudou. E o contraste, né? O povo que foi arrebatado está feliz com Jesus nos céus, recebendo a recompensa de tudo que fez para Deus na terra, né? Tanto o povo que estava vivo, quanto o povo que já tinha morrido, começando por Abel, primeiro morto salvo, primeiro a morrer que foi salvo, né? Até o último do momento, e ali aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Porém, na terra vai estar começando a grande tribulação. E nisso que vai estar começando a grande tribulação na terra, né? Aí nós vimos aqui alguns nomes que a Bíblia se refere à grande tribulação, né? É a semana 70 de Daniel,
a grande tribulação, aonde Daniel 9 diz que essa semana 70 se refere a Israel, né? Não a igreja, mas a Israel. Ali Jeremias 37 fala sobre a angústia de Jacó. Jacó e Israel é a mesma coisa, não é a angústia da igreja, é a angústia de Israel. Ali fala em Sofonias também a mesma coisa, e Apocalipse também. Amós fala que vai ser um tempo de trevas sobre todo o planeta Terra. Daniel 12:1 vai dizer que é um tempo de tribulação sem igual. Apocalipse 6:16 fala que vai ser o tempo da ira do Cordeiro de Deus, vamos ler isso hoje. Apocalipse 7:14 chama de grande tribulação. Isaías 26:20 fala que é o tempo da ira do justo. Joel 1:15 fala que é um tempo de destruição. Joel 2:1-2 fala que é tempo de trevas e escuridão. E Tessalonicenses 5:2 diz que é como ladrão da noite. Ou seja, em resumo, quem está no céu está feliz da vida com uma felicidade sem igual. Quem está na terra vai passar pelo período mais difícil da história da humanidade, desde Adão até agora. Amém, pessoal? Aí, começando agora a mensagem de hoje, a quarta mensagem, né? Eu vou começar a falar sobre a primeira metade desse período. O período da tribulação, quem lembra, dura quantos anos? 7 anos. Só que os primeiros 3 anos e meio é chamado de tribulação. Os últimos 3 anos e meio, a outra metade, é chamado de grande tribulação. Fica ruim na primeira metade, fica terrível na última metade. Então hoje eu vou pegar só a primeira metade, que é muita coisa só na primeira metade, né? Aí, talvez semana que vem, a gente fala da segunda metade dessa tribulação, explicando outras coisas também para você, bastante interessante. Então, para começar, aconteceu o arrebatamento, né? Que parte nós estamos do Apocalipse até onde a gente pregou? O arrebatamento ele é mostrado no capítulo 4, versículo 1 e no capítulo 3 da Igreja de Filadélfia, tá? Então, nós estamos aqui no início do capítulo 4. Inclusive, até o capítulo 3, fala das 7 igrejas. Do 4 até o final, não aparece mais o nome igreja. Porque ele fala dos céus, aí não fala mais da igreja, fala do povo salvo. E quando fala da terra, a igreja não está mais na terra. Então não tem mais a palavra igreja logo após o arrebatamento do capítulo 4, versículo 1. Mas já no capítulo 4 e no capítulo 5 mostra a igreja nos céus. Já mostra. Só que não chama de igreja, chama de um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, e esse povo vem de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todo tipo de cultura, ou seja, em cada canto no mundo existe alguém salvo em Cristo, e esse alguém salvo em Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte da igreja do Senhor. Lembrando que igreja de Cristo não é igreja da graça, batista, assembleia e por aí vai. Igreja de Cristo são os salvos, tanto aqueles que estão no Brasil, quanto aqueles que estão na tribo Yanomami, quanto aqueles que estão lá na Índia, em qualquer lugar do mundo. Amém, pessoal? Aí esse povo que já foi arrebatado, ele está lá no capítulo 4 e capítulo 5 nos céus, tá? Aí vem o capítulo 6, que é o que a gente vai ler. Vamos para o capítulo 6. Eu vou ler direto ali na televisão, você pode ler na sua Bíblia, ou na TV. Na TV está na King James, tá? Então vai estar um pouquinho diferente da sua, mas é uma linguagem muito simples de poder entender. Aí, aqui é o início, tá? Que vai dar início à semana 70 de Daniel. Capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim, ó. Observei quando o Cordeiro... Quem é o Cordeiro, pessoal? Jesus, né? Ele bota como cordeiro porque ele se tornou merecedor de abrir esse livro por causa do seu sacrifício. Por isso que ele chama de cordeiro. O cordeiro, Jesus, ele abriu o primeiro dos 7. São quantos selos? Vamos ver 6 hoje. 6 dos 7. O 7º não, que o 7º ele vai quase que entrar na outra metade da tribulação para liberar as trombetas. Aí deixa para depois. Mas o 6 vai ver hoje.
Em seguida, em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Está dando uma ordem, né? Está com exclamação e tudo. Olhei e diante de mim estava um cavalo de qual cor? Branco. Fala comigo, cavalo branco. E o seu cavaleiro, continua, empunhava um arco e lhe foi outorgada uma coroa. Ele recebeu uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor e determinado a vencer. Aqui acaba o primeiro, não é isso? Primeiro selo, ele fala do cavaleiro do cavalo branco, né? Primeiro, na Bíblia, a palavra cavalo significa força, juízo e guerra, né? Então, o cavalo pode estar simbolizando naquele texto, da onde você lê na Bíblia, ou força, ou guerra, ou juízo. Esse aqui é os três. Fala da força, fala da guerra e fala do juízo que vai começar a ser exercido sobre a terra através do cavaleiro do cavalo branco. O branco te lembra o quê? Paz. Existem algumas interpretações que são muito ruinzinhas, né? Algumas interpretações da Bíblia é até difícil de você... tudo bem, é legal. Mas tem umas que são muito ruins. Por exemplo, existem umas interpretações que dizem que esse cavaleiro é Jesus. É muito ruim uma interpretação dessa. Porque, primeiro, quem é que abriu o selo? Então, Jesus abriu o selo para libertar Jesus. Segundo, um ser vivente deu uma ordem. Vem. Alguém dá ordem em Jesus? Então, não faz o menor cabimento ser Jesus esse cavaleiro. Mas existe uma interpretação. Não, isso aí é Jesus, quando vê... totalmente errada, fora de questão. Outros dizem, não é Jesus, é o Espírito Santo. É a mesma coisa, tem nada a ver com o Espírito Santo. Até porque esse cara aí vai ser acompanhado de outros 3 cavaleiros. A guerra, a fome e a morte. Os companheiros dele têm nada a ver com Jesus ou com o Espírito Santo. Então dizer que é o Espírito Santo ou que é Jesus... vai se converter, vai nascer de novo, porque está entendendo nada da Bíblia, né? Tem interpretação que tudo bem, dá um debate. Tem essas que está totalmente fora de questão, tipo essas que eu citei. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele aparece aqui no capítulo 6 dessa forma. No capítulo 13, vou abrir não, ele aparece como a besta, é o mesmo personagem. Só que na primeira metade da tribulação, ele vem para trazer uma falsa paz, uma solução para o planeta. Só que depois, na metade da tribulação, quando ele é ferido, morto ou quase morto, ele vai se revelar como a besta. Então aqui ele vai vir para mostrar uma coisa que ele não é. Esse cavaleiro do cavalo branco é quem, na sua opinião? Ele vai governar o mundo. Vai ser líder mundial. O anticristo. Esse aqui é o anticristo. Uma coisa interessante, não sei se você tem noção do que está acontecendo no mundo, né? Se você tem uma pessoa que presta atenção ou acompanha geopolítica, por exemplo, né? Essa área que estuda essa parte aí, você está vendo o que é que o presidente está fazendo, o Trump. Ele meio que colocou uma ordem no planeta. Quando ele perdeu a presidência, entrou um presidente fraco, num país forte, que foi o Biden, foi quando a Rússia pegou a Ucrânia, a China ameaçando Taiwan, o Hamas Israel, a Venezuela querendo invadir a Guiana Francesa, foi aonde começou o socialismo a querer tomar tudo. Porque o presidente do país forte era fraco, Biden. Ele mal voltou o Trump, já começou a resolver e a todo mundo a ficar um pouquinho quieto, porque ele é um cara forte num país forte e é meio doido. Se ele fosse são, não dava medo. Agora, quando ele é maluco da cabeça, dá medo. O que ele pode fazer, tendo o país mais forte do planeta na mão dele? Né? Então, rapidamente, a Venezuela já está pedindo misericórdia, né? A China ficou quietinha na dela, falou que não quer se meter em nada, deixou a Venezuela abandonada, mesmo com todo o petróleo e a sua riqueza. A Rússia está mais ou menos, não vou ceder porque vai ficar uma vergonha mundial para mim.
mas também não vou mais atacar do jeito que eu tava, porque o negócio fica feio, né? Vários já começaram a se calar, e o cara tá tentando colocar uma ordem no planeta. Chamam ele de xerife do mundo na geopolítica. Chamam os Estados Unidos de xerife do mundo, né? Até nações que não estão nem para a morte, tipo os terroristas, até eles obedecem a esse cara. Não mete a mão, porque sabe que o cara mata todo mundo e acabou, né? Então esse presidente, ele é forte. Só que ele não vai conseguir o que esse cara vai conseguir. O cara que conseguir isso é o anticristo. Mas o que ele já está fazendo e tendo um certo êxito, já está mostrando o poder que esse aqui vai ter. Porque esse vai conseguir colocar uma paz mundial. Só que é uma paz, né, mais religiosa do que de nação. Porque vai ter logo a guerra depois. Mas religiosa vai conseguir o acordo de paz para Israel construir o terceiro templo. Porque só dá para o anticristo você vai com um besta lá dentro. Mas é uma outra história depois. Mas enfim. Então esse cara aqui, ele é o anticristo. Aí, abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que eu vou te mostrar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do anticristo para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ou pode ler direto ali também, tá cobrindo a televisão para ser mais rápido, que é muito texto. Pode ler direto ali ou na televisão comigo, ali direto. Capítulo 2, vamos ler o versículo 1 mesmo, pode ser, vamos lá. Ó, vai dizer assim, ó, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria. Então estamos trazendo cartas e profecias no nome de Paulo, que Paulo nunca fez. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma, porque porquanto antes daquele dia virá o quê? A apostasia, né? Um esfriamento na fé, ou seja, é para cristão. A igreja, muita gente, o ser humano vai estar esfriando na fé, uma apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse cavaleiro do cavalo branco, aquele que se opõe e a si mesmo se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, então o templo tem que ser construído, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Então Paulo tinha revelado para eles pessoalmente, né? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento. Você já sabe quem o está detendo, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, já age no mundo, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o... Então esse poder da iniquidade, do anticristo espiritual, ele já está em operação no mundo desde o início, né? Começou com Caim. Caim é uma simbologia do anticristo já também, né? Só que ele falou, só que existe alguém que o detém. Ele não toma logo o poder de tudo, porque existe uma força que é maior do que a dele, que impede ele de dominar tudo. Aí ele falou, esse que o detém tem que ser tirado antes. Quando for tirado, ele vai dominar tudo. Ó, restando tão somente que seja afastado, vou falar arrebatado, você poder entender, aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o
perverso. Então ele só pode ser revelado após ser afastado, arrebatado aquele que o detém. Aquele que o detém é o próprio Espírito Santo, através da sua igreja. Então, após o Espírito Santo subir com a igreja, essa força que trava ele vai ser tirada, aí sim ele vai ser revelado. Aí depois, a quem o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Acho que até aqui o 9, deixa eu ver aqui, para confirmar. Não, vamos ler até o 12, então, vai, agora 9. Da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, olha que coisa, com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Olha que coisa agora, ó. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Olha que coisa, é o que ele está dizendo ali, nesse finalzinho. Duas coisas importantes para a gente hoje. Uma delas, aqueles que não creram na verdade vão crer na mentira. Os que hoje estão aí na internet ou na escola e por aí falando, Jesus nem existiu. Não, Jesus foi um homem qualquer. Foi só um sábio, foi só um filósofo. Esse negócio de Deus não existe. Esses que hoje rejeitaram a verdade e estiverem vivos quando o anticristo for solto, o primeiro selo for aberto, eles vão crer no anticristo. Os que hoje não creem na verdade serão seduzidos e enganados para acreditar na mentira. É o que ele acabou de falar. Coisa terrível. Vão crer completamente nesse cara aí do cavalo branco aí, da injustiça, da iniquidade, da maldade. A segunda coisa interessante é que o anticristo na terra, ele vai agir com o poder do próprio Satanás. Bem parecido com Jesus que se fez homem e agiu com o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Jesus se fez homem e agiu pelo poder do Espírito. Ele falou, esse cara que é homem, ele vai ter poder para fazer sinais, maravilhas, milagres ilusórios, coisas que estão fora, está acima da ciência, está acima da tecnologia, está acima da medicina, está acima do poder humano. Ele vai fazer pelo poder do diabo que vai operar através dele. Para ajudar ele, as pessoas crerem ainda mais nele. Só que no início, o que é pior, ele fazendo essas coisas, mas parecendo ser o cavaleiro do cavalo branco. Parecendo ser bonzinho. Pô, esse cara conseguiu o acordo das religiões, o cara conseguiu instalar uma ordem mundial, o cara conseguiu isso, conseguiu aquilo. Esse cara é o salvador que a gente precisava. É ele, esse é o cara e não sei o que. Olha como ele resolveu o problema da economia, instalou uma moeda única. Tá tendo essa briga, né? Que tem que tirar o dólar e tem que botar tal moeda, não sei o que, não sei o que lá. E o cara conseguiu resolver muita coisa. Ele é o cara que a gente queria. Porque ele está aparecendo assim, como o cavaleiro do cavalo branco. Só que vai ter uma hora que ele vai se revelar como o próprio diabo. Amém, pessoal? Então, esse primeiro selo é o que a gente mais demora para falar, porque a Bíblia fala muito sobre ele. Inclusive, né, na tribulação, vai ser revelada uma trindade. O diabo sempre quis ser igual a Deus, né? Então existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí vai ter Deus Pai de um lado, Satanás do outro. Deus Filho de um lado, o anticristo do outro. Deus Espírito Santo de um lado,
A gente nem falando dele ainda. O falso profeta do outro. Satanás tentando substituir Deus Pai. O anticristo tentando substituir Jesus Cristo. E o falso profeta, que é o guia religioso, falso, tentando substituir o Espírito Santo, o verdadeiro guia, não religioso, mas o guia espiritual. João 16. Amém? Então vai ter, nesses 7 anos, a trindade satânica agindo na terra. Satanás, o anticristo e o companheiro dele chamado de falso profeta. Negócio feio, né? A Bíblia ainda não chegamos lá, a gente vai chegar. Mas a Bíblia fala do falso profeta como alguém que aparece como um cordeirinho, alguém bem religioso, calminho, gente boa demais. Falso profeta é revelado assim, como alguém, né, gente boa, senhorzinho, cabeça branca. Aonde ele vai, todo o estado para receber ele. Até no Brasil para receber quando ele vem para cá. Libera a bênção para todo mundo. Nunca curou ninguém, mas só nessa época ele vai conseguir fazer isso. Religioso. Religioso demais. Descendente do apóstolo Pedro. Única igreja verdadeira. Alguém sabe o que é? Fala não que está gravando. Quero processo. Não, ele não é isso não mesmo não. Não é isso não. Religioso. Falso profeta é religioso. É, isso aí mesmo. A Lídia falou ali que ela quer papar. Quer papar, Lídia? Depois isso come. Quem entendeu, entendeu. Volta para cá. Ó, esse é o companheiro do anticristo, falso profeta. Aí, essa parte, né, que diz que ele vai agir com o poder e eficácia de Satanás, eu separei aqui, né, da outra vez e trouxe para cá de volta. A Bíblia fala desse anticristo, por causa dessa capacidade que ele tem diabólica, ele vai ter uma genialidade sobrenatural. Então, por exemplo, se quiser anotar, eu vou só citar, tá? Se quiser anotar rapidinho, anota. Daniel 8:23. Ali fala do anticristo. Diz que ele vai ter uma genialidade em armadilhas. Ele vai ser um gênio em preparar cilada e armadilha. Daniel 11:36 diz que ele vai ser um gênio na oratória. Você sabe que se você estudar... Alguém que já estudou sobre a oratória de Hitler? Alguém já chegou a estudar sobre isso? Sabe como é que o Hitler conseguiu convencer um monte de gente? Pela oratória. O Hitler, um completo perturbado, endemoniado, convenceu um monte de gente a fazer besteira, porque na hora de falar, o cara é um gênio. Era um gênio. O cara era um gênio na oratória. Então, mesmo sendo maligno, perverso, perturbado, fazendo um monte de coisa ruim, um monte de gente se alinha a ele, porque na hora que o cara abre a boca, ele convence um monte de gente. O Hitler é um exemplo de anticristo. Ele é um símbolo também, né? Os 6 milhões de judeus que o cara matou e por aí vai. É um exemplo disso. Só que o anticristo vai ter uma oratória melhor do que a dele. Aí você pensa comigo, se no Brasil tem gente ruim de oratória e já convence um monte de gente, imagina esse cara que é um gênio na oratória. O cara fala, não, mas o traficante é vítima do usuário. E um monte de gente fala, é verdade, a culpa é do usuário, né, traficante. Até essa bobeira o pessoal acredita. Imagina o cara que vai ser um gênio, vai falar direito, vai falar besteira igual alguns não. Volta pra cá, tô falando da Bíblia, nem direta pra ninguém não. Então é Daniel 11:36, gênio na oratória. Apocalipse 17, 11, 12, diz que ele vai ser um gênio político. Então ele é político. O anticristo, provavelmente ele vem da ONU, de Roma, como a gente já viu também, onde está a ONU, é de lá que ele vem. Ele vai ser um gênio e um grande líder político. Apocalipse 13, do 16 a 17, ele vai ser um gênio comercial, empreendedor nessa área também. Tem uma genialidade para isso, para ter aquele poder financeiro, né? Apocalipse 13, 2, ele vai ser gênio na área militar, num poder bélico.
E Apocalipse 13:8, ele também tem uma genialidade religiosa. Tudo isso é essa genialidade maligna de Satanás por trás dele, né? Então, é uma das formas desse cara conseguir seduzir e enganar. Inclusive, a gente vai ler depois, Apocalipse, acho que é o 13, né? Fala que Satanás tem poder de enganar o mundo inteiro. Esse cara vai ter esse poder de enganar o mundo inteiro. Só os escolhidos, que o Senhor livrar, que não vai ser enganado por ele. Mas muitos, como a gente leu ali, não creram na verdade, vão crer na mentira, né? Então, esse primeiro selo é libertado o cavaleiro do cavalo branco, que é o próprio anticristo. Volta lá para Apocalipse 6. Volta para Apocalipse 6. Qual vai ser que a gente parou? Alguém lembra? Eu não lembro de cabeça, não. Hã? Agora é o 3? Vai lá para o 3 agora. Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Agora vai vir um segundo selo. Olha o companheiro dele. Quando ele abriu o segundo selo, ele está maiúsculo, Jesus abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente bradar da ordem: vem! Então partiu outra cavalgadura, e agora era um cavalo vermelho. Te lembra o quê? Sangue, né? Vermelho, o que mais? E ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Então esse cavaleiro vai ter esse poder, uma permissão de Deus. É o poder, a autoridade, para tirar a paz, não é de um lugar, é tirar a paz do planeta. Israel está em guerra, mas aqui está em paz. Não, vai tirar da terra essa paz. De modo que os homens matassem uns aos... Se hoje já está cada vez mais próximo disso, e é terrível, né? Não tem segurança para andar, não dá para andar com Lídia, Ezequiel na rua deixando solto, nem dentro do chão, nem nada. Não dá para deixar alguém que pega, que bonitinha criança, e você não ficar em cima. Porque já está nesse nível já. Aí, só que, ele, ó, já tá sombra desse nível. Vai ficar assim, ó, um matando o outro. O que mais? E lhe foi entregue uma grande espada. Espada na Bíblia simboliza a guerra. Foi-lhe entregue uma grande espada, para ir no 4. Então esse cavaleiro agora é o cavaleiro que vai tirar a paz do mundo. Os homens vão se levantar uns contra outros para se matar. É nação contra nação, reino contra reino, família contra família, povo contra povo. E ele vai trazer a guerra. Aí, né, no passado, 2021, quando eu preguei sobre isso, eu fiz um estudo detalhado sobre cada um deles. Hoje eu estou passando direto, mas eu vou te mostrar algumas informações que já existem. Se você chegar a pesquisar na internet, você vai encontrar as informações também. Por exemplo, já ouviu falar sobre a bomba que destruiu Nagasaki? Já ouviu falar sobre isso? Mesmo 50 anos depois, a radiação ainda continua lá. Essa bomba, ela tinha 20 mil toneladas de TNT. 20 mil toneladas de TNT. Hoje tem bombas de hidrogênio que elas têm 20 milhões de toneladas de TNT. Aquela tinha 20 mil, as de hoje tem 20 milhões. Se você chegar a pesquisar, Estados Unidos e Rússia têm poder em bomba atômica para destruir o planeta inteiro não sei quantas vezes, acho que 10, 11, 15 vezes. Se houver uma guerra mundial com eles, de bomba, morre todo mundo. Não sobra nada, nada, nada. As bombas de hidrogênio, né? 20 milhões de toneladas de TNT. Existe uma bomba chamada bomba de nêutrons. Já ouviu falar sobre ela alguém? Bomba de nêutrons. O que a bomba de nêutrons faz? Ela consome, tipo assim, come, deteriora proteínas. Ou seja, em vez de tacar TNT explode tudo, taca essa bomba e mata todo ser vivo e tudo que é estrutura fica de pé. Explodiu aqui, bum! Todos nós seremos deteriorados até a morte. Mas vai continuar tudo normal, ventilador, televisão, tudo normal.
só mata pessoas, cachorro, tudo que é ser vivo. Bicho, só mata isso. Bomba de nêutrons. Ela deteriora, consome tudo que é proteína, tudo que é ser vivo. Olha que bomba miserável. Que mentalidade miserável das pessoas para criar um negócio desse. Já existe também essa bomba. Veio destruir tudo, não destrói tudo. Só mata as pessoas e deixa o local intacto. Né? Existe bomba... Essa tem até em filme, essa daqui. Bomba de pulso eletromagnético. Pifa tudo que é eletrônico. Se pifar tudo que é eletrônico, a vida de todo mundo para. Avião se perde no ar, metrô se perde, trem se perde, celular se perde, internet se perde, televisão. Nada mais anda sem isso. Tá tudo conectado. Tacou ali naquele país, boom! Aquele país ele fica isolado, sabe? De mais nada que acontece no mundo. Nada mais lá funciona. Volta a séculos passados. Tem que capinar, cavar poço, acabou. Nada funciona ali. Bomba de pulso eletromagnético. Existe um material, esse material aqui é bem interessante. O Brasil poderia ser o mais rico do mundo porque é cheio desse material aqui. Um material chamado grafeno. Alguém vai falar sobre grafeno? Tem no Brasil. O Brasil é um dos que mais tem esse material. Grafeno é um negócio, você grafeno, que é preto, né? Lembra de grafite, né? Ele é um material mais fino que uma folha de papel ofício. Mas se você pintar o carro com grafeno e der um tiro, a bala não passa. Esse material grafeno, ele é 200 vezes mais forte do que o aço. Pinta um carro com grafeno, o carro fica à prova de bala. Dá para vocês fazer uma escada de grafeno e chegar na lua, ela não quebra. É interessante, o Brasil é rico em grafeno. Só que desde antes, ele distribui grafeno a preço de banana para as nações. Para elas fazerem poder com aquilo ali a preço de bilhões. O que o Brasil entrega com banana. O Brasil, esse capeta já está aqui desde que eles veio Portugal para cá, né? Foi criado para roubar, né? Só é roubado o Brasil, né? Aí fala de robô e por aí vai. Então, só para você ter uma noção um pouquinho sobre isso. Já ouviu falar como é que é o nome daquela, lá da Rússia, aquela explosão nuclear? Até assisti uma série muito boa. Qual é o nome daquele negócio lá que aconteceu? Chernobyl. Você ouviu falar de Chernobyl, né? Uma área lá de bomba atômica que irradiou, a radiação escorreu para lá, matou tudo. Já tem décadas. Nada vive naquele lugar por causa da radiação. E mesmo daqui a 1 milhão de anos, ainda continua inabitável aquele lugar. Por causa daquela radiação daquela época. Com o poder daquela época. Tacou em algum lugar, com o poder de hoje, não tem mais vida ali para sempre, acabou. Essa é a guerra aí, ó. Esse cavaleiro aí, ó. O poder dele já opera. Na mente lá do maluco do Putin, na mente do maluco da China, na mente do maluco dos Estados Unidos, na mente de um monte de gente preparando para quando ele for solto só começar, bum, 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 para lá e para cá, até onde Deus permitir. Não vai acabar com a humanidade, só porque Deus não vai permitir, mas vai ter esse caos aí sendo instalado. É esse cavaleiro aí. Terceiro, continua, vai lá. Versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e agora era um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro. Está falando de inflação. Aconteceu guerra, vai dar isso, né? E 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destruas o azeite e o vinho. Nós chamamos esse cavaleiro aí de o cavaleiro da fome. Se vai haver uma guerra mundial, logo após a guerra vem o quê? Vem a fome, porque tudo é destruído. Então, logo após a guerra, vai se instaurar uma fome no planeta.
Aí você quiser ler depois, anota aí. Eu anotei aqui, eu não vou ler não, tá? Mas eu anotei aqui um texto, porque eu lembro dessa história sempre que fala do Cavaleiro da Fome, né? Anota aí quem quiser ler depois. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 29. Aqui registra uma história de uma fome que houve em Samaria, que durou dias, né? Acho que mais de mês, né? E a fome chegou a ser tão grande que 2 mães, cada uma delas tinha uma criança, tamanho da Lídia, por exemplo, e a fome era criancinha, bebê, a fome era tão grande que as mães conversaram entre si e chegaram a acordo: olha, não está dando para continuar. Vamos hoje cozinhar o teu filho e comê-lo. Amanhã a gente cozinha o meu e come ele. Está na Bíblia escrito, fizeram isso. A fome chegou a ser tão grande que mãe comeu o próprio filho. Meu irmão, talvez os mais velhos chegaram próximo disso, mas o pessoal mais novo, nós não sabemos o que é fome. Os mais velhos chegaram próximo disso. Que comia, né, era tipo o quê? Farinha com água, não era isso que comia antigamente? Um dia inteiro era farinha com água. Angu era a comida chique da época, angu puro. Era assim antigamente? Décadas atrás? Os mais velhos que sabem isso. Agora, sei lá, dos 40 para baixo, 50 para baixo, não pegou isso não. Hoje eu falo, eu tô com fome. Tá com fome nada, sabe nem o que é fome de verdade? Fome é algo terrível, irmão. Aí, não, mas eu já fiquei, pastor, 7 dias de jejum. Não, tu ficou com fome tendo o que comer. Outra coisa é estar com fome e não ter o que comer. A fome é algo... Quando eu brinco, eu falo isso com a Vanessa, brincando, né? Tu tem que ser arrebatada, Vanessa, porque na fome tu não vai aguentar. Na fome ela não aguenta. Eu fico zoando ela, né? Isso, né? A fome é terrível. A fome... Aí aqui fala que essa fome vai ser sem igual. Então, se aquela de Samaria já fez isso, nessa daqui, é provável que a humanidade, que vai estar matando uns aos outros, como a gente acabou de ler, também vai estar matando uns aos outros para comer o outro, por causa da fome. É eu ou você, irmão? Vai você então. É isso aqui mesmo. Fome. Esse aqui é terrível. A fome é a consequência da guerra, né? A fome é... Aí se você também pesquisar na história, né? Nações que entraram em guerra, aí teve aquela alta inflação, destruiu a economia, e a fome que veio, né? Quando a China, por exemplo, né? Que para nós, comer cachorro, comer rato e morcego é absurdo. Para a China, por causa da história da fome no país, para eles ficou normal, e agora é cultural, até hoje, comer um rato. Alguém já viu vídeo na internet deles pegando rato, fritando na água, né? Na água. E tá lá o bicho inteiro, com pelo, cabeça, olho, orelha. Aí tá lá, ó, na boca, ó, o rato. Comendo tudo do rato, irmão. Para nós, já... Igual você... Fala isso não, pastor. Eles comem até hoje. Cachorro... Aqui tem cachorro solto, lá acho que não tem, não. Cachorro solto vira comida. Não tem dono, não? Vai tirar o pelo, vai cortar. Eu comi o cachorro. Minha mãe, ela não come em nenhuma pastelaria de chinês. Que ela fala, você carne essa daí? Se é carne de cachorro, se é carne de pombo, se é carne de rato, se é carne de boi, não é? Minha mãe não come, não. Eu como, eu fico até assim, né? Meu Deus do céu, me livra de comer um pombo, de comer um cachorro. É a fome, irmão. Não tem como. Só o pessoal mais antigo, aqui mesmo, que tem uma noção do que realmente é fome. A gente aqui não tem, não. Eu não tenho noção do que é fome. Tenho, não. Não tem mesmo. Mas vai acontecer isso. O quarto, né? Agora é o quarto cavaleiro, esse é o terceiro, não é isso? Agora é o quarto, ó. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem!
Olhei e diante de mim estava um cavalo. Algumas traduções botam amarelo pálido, outras botam outra cor. No original a palavra é verde. Mas como não existe cavalo verde no mundo natural, né? Aí é colocado como amarelo pálido. Mas a Bíblia mostra cavalo verde, que é cloro de clorofila, e por aí vai. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Esse revela até que é o cavaleiro, a morte. E o lugar dos mortos seguia de perto. Foi-lhe dado poder, olha aqui, ó. Dado o poder sobre 1/4 de toda a terra. Toda a população que está na terra, 1/4 ele vai ceifar. Continua. A fim de que matasse pela espada, a guerra, né? Pela fome, o outro cavaleiro, e até por meio de pestilências e de animais selvagens da terra. Quando... para aí. Então o quarto cavaleiro é a... Então olha a companhia do primeiro cavaleiro, né? A guerra, a fome e a morte. Dizer que é Jesus ou Espírito Santo, para mim, na minha cabeça, não faz o menor sentido, ainda que eu já... mas nada a ver, não é nada a ver. É a morte. 1/4, vamos lá. No mundo, é mais ou menos 2,3 bilhão de cristãos. 8 bilhões de pessoas, né? Vamos botar aí, vou jogar para mais, mas não vai, eu acho que vai ser tudo não. Vamos botar aí que 2 bilhões de pessoas vão ser arrebatadas. Sobraria 6 bilhões. Tem que pegar na matemática, vai dar um número quebrado. Na calculadora. Divide aí para mim, 1/4 de 6 bilhões. Dá 1,5 bilhão de pessoas. Vamos supor que após o arrebatamento, ainda tem 6 bilhões de pessoas na Terra. Pela espada, a guerra, pela fome e através de pestilências, pandemias que vão... Guerra vai trazer também, né? Outras pandemias que vão surgir. Mais ou menos 1,5 bilhões de pessoas vão morrer. Eu não lembro, tinha que ter pego. Na hora eu pensei, mas não anotei, agora que eu lembrei de novo. Quantas pessoas morreram agora pela pandemia? Eu nem perguntei qual é a população mundial, ele está me respondendo. Cala a boca, rapaz. 1,5 bilhão, mais ou menos. A pandemia no mundo inteiro matou nem 10% disso. Não tem noção. O Brasil, vamos botar para ficar fácil, né? O Brasil inteiro, vamos arredondar, tem 200 milhões de pessoas. É mais do que isso, tem 200 milhões. Para chegar a 1,5, vamos botar 7 vezes a população brasileira. Total, do Brasil todo. Para chegar a esse nível. É absurdo esse número. Mas ele falou, 1/4 vai morrer. Ou na guerra, ou de fome, ou de uma pestilência, uma doença, uma pandemia, uma virose, uma doença que vai surgir, ou até desses animais selvagens, que aí pode ser ataque de animal que vai se espalhar, pode ser esses animais que vão trazer a pestilência, e por aí vai. Fala pro seu irmão assim, ó, fala para ele pela coisa, vai ficar feia. Fala assim, ó, é melhor tu ser arrebatado logo, hein? É melhor ser arrebatado. Que a coisa vai ficar feia. Feia demais. Quinto selo, vamos lá, quinto selo. Ó, isso aqui acontece durante os 7 anos, né? Isso aí no início, essa parte é no início. Mas isso aqui não é o pior não, tá? Isso aqui não é o pior. Fala pro vizinho assim, o pior tá por vir ainda. Fala aí, o pior ainda tá por vir. O ser humano gosta de falar, o melhor tá por vir. Aqui não, aqui é o pior tá por vir. Pior que os selos são as trombetas, pior que as trombetas são as taças. Só que o selo a primeira metade, a trombeta final da primeira metade, início da segunda, e a taça no final. Eu tô na trombeta, eu tô estudando a trombeta ainda. Esses dias eu passei, mas eu fiquei lendo a Bíblia todo dia de manhã. Aí eu estava lendo as trombetas, muito pior. As trombetas são muito pior do que isso, mas muito pior que isso.
Vai lá, é o quinto agora, né? Olha lá. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei, agora lá, olha onde estavam, debaixo do altar das almas, lá no céu, debaixo do altar das almas, aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho, o quê? Proclamaram. Acaba aqui, né? Não, continua. E eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Esses daqui, já vamos juntar, deixa eu juntar e vou até adiantar a pregação. A capítulo 7, eu vou juntar, capítulo 7 agora. Então, nesse quinto selo, ele mostra um grupo de pessoas que foi assassinado por ser cristão. Um grupo de pessoas, vou ampliar, que na tribulação não foi arrebatado antes, abriu os olhos só agora. Aí, nessa tribulação, eles vão ser assassinados. Porque é cristão, porque o mundo vai estar contra eles, né? Aí eles vão ficar lá debaixo do altar do Senhor. Só que aí Jesus fala, ainda durante essa tribulação, vai ter mais gente que vai ser assassinada por causa da sua fé, da pregação do evangelho. Então vocês vão continuar aqui até se completar. A igreja já foi arrebatada, está lá no capítulo 4, capítulo 5, já recebeu os corpos glorificados, já recebeu o galardão, e esses daqui é um grupo que foi assassinado por causa da fé. Aí agora no capítulo 7, deixa eu ver aqui o versículo, que eu não ia falar isso hoje não, essa parte aqui agora, mas aí vou falar logo, versículo 9, vou juntar, tá? Versículo 9, isso aí depois das dos selos, tá? 7, 9, vai dizer assim, ó: em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar. Ele está vendo isso lá no céu. Formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, e estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidas com túnicas brancas, igual aqueles do quinto selo que receberam, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos, continua, e dos 4 seres viventes, prostravam-se também diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, e exclamando: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me indagou, olha isso aqui responde qualquer dúvida. Quem são, o ancião perguntou para o João, né? Quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, olha agora: estes são os que vieram da onde, igreja? Essa grande multidão que está lá agora no capítulo 7 é um povo que já morreu na terra naqueles 7 anos. Ele morreu salvo. Ele falou assim: uma grande multidão, um mar de gente. Olha quanta gente já morreu. Só que, graças a Deus, morreu, salva. Isso aqui são os salvos, né? E lavaram as suas vestes aonde? Aonde, Ismael?
lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do... Continua. Por esse motivo, eles estão perante... Olha onde eles estão. Perante o trono de Deus. E o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca, olha aqui, ó, vê se te lembra alguma coisa. Nunca mais passarão o quê? Jamais terão o quê? A fome e a sede te lembra o quê? Aquele cavaleiro na tribulação. Uma parte deles que estão lá, que salvos, que morreram de quê? De fome e de sede. Aí ele fala, nunca mais terão essa fome e essa de que na terra matou eles. Foi esse cavaleiro que matou eles. A fome e a sede. O que mais? Não os afligirá o sol, é outro selo que a gente não leu ainda. Morreu por causa do sol. Nem tampouco qualquer mormaço, o clima alterou. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E eles os conduzirá às fontes das águas. Quem viu aquela música? E o cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia às águas da vida. Vai lá, continua. E Deus lhes enxugará dos olhos toda... Choraram muito lá na terra. Lágrima, acabou? Não tem mais, vê aí. Quando o cordeiro... aqui vai chegar o sétimo selo, deixa o sétimo para depois. Fica pior, deixa o sétimo para depois. Então vou juntar. O quinto selo, ele mostra uma parte do povo que na tribulação foi assassinado, porque se converteu ali, permaneceu fiel e lá foi assassinado. Aí ele fala no quinto selo, espera, porque tem mais gente que vai ser assassinada igual vocês. Aí quando acabar, eu vou fazer a justiça que estão clamando. Até quando vai esperar para julgar o nosso sangue? O julgamento é na trombeta. Ele vai começar a julgar esse clamor deles só quando chegar a trombeta. Por enquanto não. Aí agora no capítulo 7, mostrou um outro povo. Um povo que também, alguns deles morreram por causa da fé. Um povo que morreu por causa da guerra, um povo que morreu por causa da fome, por causa da sede, por causa da pestilência. Está mostrando agora um povo que morreu nessa grande tribulação. Não só os que foram assassinados, mas também aqueles que morreram durante esses sete anos. Ele fala, esse povo é um número tão grande, mas tão grande, que não dava para contar. Então olha que boa notícia, apesar de tudo, que mesmo na tribulação, ainda vai ter muita gente que vai ser salva. Olha que maravilha. Só que, olha lá, olha como é que sofreu na terra até morrer. O melhor está agora, está tranquilo, está de boa, fica firme com Jesus. Melhor é agora, porque depois só acontece isso. Amém, pessoal? A igreja já teve o corpo ressuscitado, já está com a recompensa do galardão. Esses estão ali, em espírito. O corpo está na terra destruído pela bomba que recebeu, pela fome, pelo que morreu. Só vai ressuscitado no Apocalipse 20, a ressurreição dos corpos deles. Só no capítulo 20. Que alguns confundem com arrebatamento. Depois da tribulação. Tem gente que confunde. É isso aqui que é o arrebatamento deles. O da igreja já aconteceu antes. Esse aqui vai ser o deles depois, o corpo dele. Desses daí que morrem na tribulação, salvos. Mas enfim, né? Aí juntei o quinto selo com essa parte aí também, onde ele mostra um monte de gente que vai se salvar, ainda vai ser salva na tribulação, porém o negócio fica feio. Ali estava escrito, né? Vieram da grande tribulação. Aí volta lá para o capítulo 6. Qual o versículo que a gente parou? Qual agora? 12, vai lá 12, volta para o 6, 12. Volta para o 11. Isso, esse aí mesmo, 12. Então o quinto selo mostra os que estão sendo assassinados, estão debaixo do altar do Senhor, vão receber uma veste branca, vão clamar por justiça, Deus começa a responder só depois nas trombetas. Aí agora o sexto e último selo para a gente terminar. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como que coberto com roupa de luto. Em outras palavras, o sol não está literalmente sendo escurecido, mas o terremoto vai levantar uma poeira tão grande que é como um cobertor que vai tampar o sol na terra, para quem está na terra. Entendeu?
Não é o sol que vai ser escurecido literalmente. O sol ficou escurecido, cara, aquele terremoto, como um cobertor, coberto com roupa de luto. E toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Algumas pessoas entendem, porque vai ter tanta gente vai morrer no terremoto, que igual quando acontece com bomba, que partículas de sangue vão ficar no ar. Com a poeirada, a partícula de sangue vai dar essa expressão na lua, como se ela tivesse vermelha de sangue. Alguns entendem assim, né? E as estrelas do firmamento cairão sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido vai sumir, né? Como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, quer escravos ou livres, buscaram se refugiar em cavernas, que são os bunkers hoje, né? Entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e nos ocultem da face daquele que se assenta no trono e da ira de quem? Do Cordeiro. Para você ver que esse povo aí, como vai ter gente pregando, a gente não chegou nessa parte ainda, já até sabe que o que está acontecendo é a ira de Deus. E ainda assim não se converte. Uma parte não se arrepende não, é mesmo assim. Da ira do Cordeiro. Ainda assim tem uma parte que não se converte. Aí eu fui pesquisar, aqui fala do terremoto, sexto selo, esse terremoto, né? Vai escurecer o sol, a lua, parece que vai ter estrelas caindo, talvez asteroides, coisas do tipo. Aí eu fui na internet dar uma olhadinha sobre o maior terremoto registrado. Ou seja, só pode ser recente. Não tem como ser terremoto de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, que também já aconteceu. Não tem como. Se você dar uma olhada no mapa do planeta, realmente parece que os continentes, entende isso, né? A Terra, ela já foi uma coisa só. E quando você pega ali o Brasil, né? Aquela história do Brasil, ali é da África, que está logo atrás, e junta encaixa, né? Parece que acabou a pilha. Parece que encaixa a América do Sul com a África. E a riqueza de ambas as guerras são semelhantes. Então, realmente, se você estudar sobre a geopolítica, sobre a Terra e tudo mais, dá a entender que tudo já foi uma coisa só. Era tudo junto, a Terra, os continentes, mas alguma coisa separou eles. O que provavelmente separou continentes foram terremotos. Terremotos separaram, formaram ilhas, formaram continentes, formaram países, foi onde separou tudo. Amém? Então, terremotos. Aí, agora, num tempo mais recente, né, porque não tem como medir, tá mais ou menos. Acho que essa aqui também tá ruim. Arruma uma pilha nova para mim lá. Não tem como medir. Então, aqui fala de um outro terremoto, que vai ser o maior que já existiu na Terra. Aí eu fui na internet para pesquisar o maior terremoto já registrado. Então não é o maior que já teve de verdade, mas recentemente é o maior já registrado, que é um terremoto que aconteceu em 1960, no Chile. Recente. Ele chegou na escala Richter a 9,5 a sua magnitude. Aconteceu na região de Valdívia, no Chile. Isso é nova, né? É. Na região de Valdívia, no Chile. Esse terremoto acontece lá. Ele durou apenas 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, né? Então, coisa, entre aspas, né? Aparentemente rápida. O que aconteceu? Ele gerou um tsunami com ondas de 25 metros de altura. É quase que um prédio de 5 a 6 andares. Muito mais alto que isso aqui até o topo.
25 é mais do que o dobro disso aqui, quase o triplo disso aqui. Esse terremoto gerou tsunamis, que tiveram ondas de 25 metros, isso no Chile. Viajou por todo o Oceano Pacífico, essas ondas, esse tsunami, até atingir o Havaí, o Japão, do outro lado do planeta, o Japão foi atingido. No Havaí, no Japão, foi registrado ondas de 10 metros. Então chegou a 25, andou metade do planeta, ainda estava com 10 metros de altura, o tamanho da onda. Imagina o caos no mar, né, que estava acontecendo. Atingiu as Filipinas, atingiu Nova Zelândia, Ilha da Páscoa. O que aconteceu com o Chile? Partes da nação do Chile afundou até 2 metros. O território afundou. Desceu 2 metros. Outras partes levantaram até 5 metros. A terra, estrutura da nação. Afundou uma parte, subiu outra até 5 metros. O eixo da terra, o eixo do planeta, deslocou-se levemente, afetando em microsegundos a duração do dia. A rotação que a Terra faz em torno de si mesma, para o dia durar 23 horas, 56 minutos, e não sei quantos segundos, 24 horas arredondando, foi afetado. O planeta passou a girar diferente depois desse terremoto. Esse terremoto aqui, em microsegundos, mas afetou. Poucos dias depois do terremoto, estourou um vulcão, por causa do terremoto, que entrou em erupção, e ele redistribuiu ao terremoto, ele trouxe uma erupção de um vulcão devido à redistribuição da pressão tectônica. Afetou a estrutura da Terra, que causou vulcões mais tarde. Em média, 2 a 6 mil pessoas morreram. É o que conseguiu restar na época. Por causa do tsunami, do terremoto, por aí vai. Né? No Chile, cidades foram 100% destruídas, como Valdívia, Puerto Montt, Temuco e Concepción. Casas, pontes, estradas, portos, ferrovias foram devastados. O rio Calecale mudou de curso, o rio mudou de direção. O lago, isso aqui não sei falar não, o lago Rinhuê, sei lá, teve suas saídas bloqueadas, criando risco de inundação catastrófica. Aí foi criado um projeto para emergir nesse lago e não emergir para cidades inteiras. O Havaí teve a sua costa destruída, o Japão teve mais de 100 pessoas que morreram por causa dos tsunamis e perdas materiais severas no país. Foi esse terremoto. Aqui vai acontecer um que vai fazer com que, no mundo, né? Com que o Sol e a Lua meio que desaparecem, da poeira que vai levantar, do que vai acontecer. Ainda parece gotículas de sangue também no ar. É o 6º selo. Então, naquele capítulo 7, que a gente até leu também, né? Morreu por causa do sol, não sei. Que morreu por causa da fome, da guerra, por causa do testemunho. Outros estão lá no céu porque morreram nesse terremoto também. O povo de Deus, mas que morreu nesse terremoto. O que me faz entender que aquela parte, não, livra na ira, vai ficar na tribulação, mas Deus vai guardar. Vai guardar como? Se morreu na fome, se morreu na guerra, se morreu no sol, se morreu no terremoto. Não livra na ira, ele livra da ira. Amém? Fala comigo, o arrebatamento é antes da tribulação. Quem não concorda, vai ler a Bíblia de novo. Sem indiretos. Só os jovens sabem do que eu estou falando. Brincadeira. Mas é isso aí. É o que ele está falando, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisinha, que eu fiz muita anotação aqui. Só isso. Esse aqui são os 6 primeiros selos. Isso aqui é a primeira metade da tribulação, com exceção do capítulo 7, que mostra um todo, os 7 anos, os salvos, os selos, é a primeira metade. O 7º selo vem depois. O 7º selo vai liberar as 7 trombetas. As 7 trombetas, as 4 primeiras, elas acontecem mais ou menos no final da primeira metade.
As 3 últimas, elas acontecem na outra metade. As 3 últimas, o céu chama de ai. Cada trombeta ele fala ai, ai e ai, para cada uma delas. Elas liberam demônios para atormentar quem está na terra. Demônios que em Lucas 8, o próprio demônio falou, não me joga no abismo. Que tem demônios que tem uma casta de demônios que na queda Deus não permitiu ficar solto na terra. Eles estão guardados no abismo. Judas fala isso, os livros falam isso. Só que num dos selos, acho que é o 6º selo, eles vão ser liberados para atormentar quem está na terra. Forte, isso é forte. Só que eles só vão atormentar os que não foram selados por Deus. Esse tem a proteção, essa parte tem a proteção. Todos os que estão ainda vivos na fé serão protegidos de Deus. O mal não toca neles. Mas os que já colocaram a marca da besta, vai ter a marca da besta nessa parte aí, vão ser atormentados pelos demônios. Vai ser uma coisa terrível, terrível, terrível. Esse, se lê de noite, das vezes nem dorme direito. O selo ainda vai de boa, mas esse aqui, se lê de noite, eu estava lendo de manhã cedinho, estava imaginando filmes que eu já vi, que tem nada a ver com a Bíblia, mas mostra aqueles monstros atacando, fica assim, meu Deus do céu. É até pesadelo se eu dormisse. É um negócio sério. Mas, repito, graças a Deus, que por Cristo Jesus, Ele nos livrará da ira que há de vir sobre todos aqueles que habitam na terra. Amém, pessoal? Quem entendeu os 6 primeiros selos? O primeiro é o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. O segundo é a guerra, o terceiro é a fome, o quarto é a morte, que vai matar 1/4 da população mundial pela guerra, pela fome, por aí vai, né? O quinto, ele mostra uma par de pessoas que foram assassinadas na tribulação por causa da sua fé em Cristo. O sexto é esse terremoto gigantesco que vai separar países, vai separar continentes, vai liberar tsunamis no mundo, vai liberar vulcões que vão ser ativos. Dizem que Nova Iguaçu é em cima de um vulcão, não é isso? É provável que vai dar ruim lá. Se vai afetar o mundo inteiro, o vulcão de lá vai acordar. Então, se alguém está assistindo, mora em Nova Iguaçu e você acha que não vai ser arrebatado, mete o pé de lá. Se vai ser arrebatado, tudo bem. Só a tua casa vai ser destruída. Mas se você não vai ser arrebatado, mete o pé de Nova Iguaçu. Porque nesse 6º selo aí o vulcão vai acordar. Tsunamis, terremoto, países separando, continentes sendo divididos, como já aconteceu no passado. Um negócio feio. E vimos brevemente também um povo que foi salvo durante essa tribulação, mas tiveram que pagar com a própria vida porque ficou feia a coisa. Amém, pessoal? Quem entendeu? Quem entendeu isso aqui? Então, essa é a 4ª mensagem. Semana que vem, a gente agora entra no 7º selo, nas trombetas, e na outra metade fala dos 144 mil evangelistas que vão pregar o evangelho do reino. O evangelho da graça é o que nós pregamos hoje, o do reino é o que eles vão pregar para anunciar o reino de Cristo na terra. É com eles que o povo vai se converter. Aquela profecia e o evangelho do reino será pregado e então o fim virá. É agora que vai se cumprir nesses 7 anos aí com eles, não com a igreja, mas com eles. A igreja prega a graça. Eles vão pregar o evangelho do reino. A gente fala isso aí na semana que vem. Amém? Quem está gostando do Apocalipse? Quem está gostando? Glória a Deus por isso. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma oração breve. Poderoso Deus, muito obrigado por essa palavra de hoje, por essa sequência de mensagens maravilhosas, extraordinárias, que estão sendo trazidas ao teu povo, a cada um de nós. Que a palavra do Senhor ela cresça, ela crie raízes, ela venha se expandir dentro de cada um de nós, gerando um santo temor, de ficar firme com Jesus, não por medo que pode acontecer, mas por amor ao Senhor. Como vimos na quarta-feira, falando da igreja de Esmirna, Esmirna foi a igreja mais sofrida das 7. O nosso sofrimento de hoje é diferente deles. O nosso sofrimento pela fé, por causa de ser cristão, é negar tentações, é negar o pecado,
é andar pelo caminho estreito, é sofrer uma zombaria aqui, outra ali, é coisa boba. Esmirna ou alguns irmãos em outros cantos do mundo sofrem com prisões, com torturas, com prisão e tortura dos seus familiares amados e até com a sua própria vida, porque não negaram a fé. Então a gente tem que permanecer no Senhor, não por medo que pode acontecer, mas por amor ao Senhor, por amor ao Deus que nos amou primeiro e que só seremos resgatados dessa tribulação, dessa ira que há de vir, porque fomos achados em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus nos achou, nos encontrou, nos salvou, nos livrou. E olha que a tribulação nem se compara com o inferno, nem se compara com o lago de fogo e enxofre. A tribulação é algo muito abaixo da condenação ao inferno, que é muito abaixo da condenação ao lago de fogo e enxofre. O Senhor nos resgatou da tribulação, do inferno e da segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua salvação, obrigado pela tua maravilhosa graça. Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta a tua noiva, abre os nossos olhos para enxergar, abre os nossos ouvidos para ouvir, nosso coração para crer, a nossa mente para entender, nos desperta, meu Deus, para passar pelo caminho estreito, para dizer não para aquilo que tem que ser dito, para resistir firme no Senhor, independente da fase difícil, independente das lutas, dos problemas. Senhor, que a palavra, que essa oração, a oração de cada um de nós, ela sirva para despertar o teu povo. Ela sirva para despertar a igreja do Senhor, para estar na tua presença, para ter azeite e óleo reserva nas suas lamparinas, para permanecer fiel ao Senhor e receber de ti a salvação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao